Eu comecei na semana passada aqui a falar a respeito de evangelismo, ou melhor dizendo, de missão. Amém? E a palavra missão já deixa bem específica o que quer dizer, né? Você tem uma missão, amém? Você tem uma mensagem, você tem um propósito, você tem um chamado. Todos aqui têm, irmãos. O seu principal ministério é pregar o evangelho. Amém? A gente canta por vocação, a gente prega por vocação, mas todos são embaixadores de Cristo, todos são mensageiros do evangelho. Você tem esta incumbência. Amém, irmãos? Todos nós precisamos nos engajar na pregação do evangelho. Por quê, irmãos? Porque foi assim que você chegou à salvação. Foi assim que Deus fez para que você fosse salvo. Amém? Se hoje você pode celebrar a vida eterna, irmãos, é porque um dia Deus usou alguém para pregar o evangelho para você e te levar ao entendimento. Amém? Então você precisa se engajar nisso, em nome de Jesus. Irmãos, na semana passada eu comecei aqui, dentro deste assunto, falando a respeito das motivações do nosso coração para fazer. Amém? Das motivações. Nós precisamos ter motivações corretas. E eu citei motivações corretas e motivações incorretas, irmãos, do pregar o evangelho, do fazer missão, do evangelismo, como nós chamamos. Amém? E nessa semana, irmãos, eu gostaria de falar de como fazer, então. Vai ser bem prático, amém? Não temos tempo para alongar muito, mas eu quero falar um pouco de como nós podemos fazer para pregar de forma eficaz, de forma eficiente, irmãos, a mensagem, a fim de estarmos realmente prontos, preparados para aquilo que Deus nos chamou. Amém? Então, irmãos, repita assim comigo, como fazer? Amém. Pregar o evangelho, irmãos, é compartilhar algo que você recebeu de graça. É compartilhar a graça de Deus que você recebeu de forma gratuita. Amém? Pregar o evangelho, irmãos, é uma coisa que não para em você. A partir do momento que alguém pregou o evangelho para você e você creu, você recebe uma incumbência, como eu acabei de dizer. E esta mensagem, irmãos, de tão poderosa que ela não para em você. Aliás, você não tem este direito. Amém? Você não tem esse direito, de forma que a Bíblia nos alerta, irmãos, de que nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados por não espalhar a mensagem que nós recebemos. Por quê, irmãos? Porque o verdadeiro crente, irmãos, é um crente que entendeu a mensagem do evangelho. E se ele entendeu a mensagem do evangelho, ele vai ser um pregador, ele vai ser um interessado, ele vai ser alguém engajado e disposto a pregar. Amém? Esta é uma característica, irmãos, do crente verdadeiro. Quando nós não pregamos o evangelho, quando nós não deixamos a mensagem sair de nós, irmãos, significa uma coisa: nós não entendemos a mensagem. Se nós não estamos dispostos e engajados na pregação do evangelho, significa que a gente não entendeu a mensagem que nos salvou. E se a gente não entendeu a mensagem que nos salvou, significa que a gente não conheceu a Cristo verdadeiramente. Nós falamos que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, isso é verdade, irmãos. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, eu mesmo a entrego. Eu vim para morrer, eu não vim para fazer outra coisa a não ser a vontade do meu Pai. Mas, quando você lê os evangelhos, você percebe uma coisa, irmãos: Jesus era perseguido por causa da mensagem do evangelho. Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos, pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da lei. Por quê? Porque ele pregava o reino de Deus, que era a mensagem que ele tinha recebido do Pai. Amém? Ele foi até a cruz, irmãos, mas enquanto ele caminhou até a cruz, ele fez a vontade de Deus, que era espalhar o reino de Deus. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Amém? O crente, irmãos, o verdadeiro crente, ele não consegue, ou pelo menos não deveria conseguir, irmãos, ver outras pessoas caminhando em direção à eternidade sem Deus. A eternidade sem Deus, você entende, é o inferno. Nós não deveríamos conseguir ver essas pessoas caminhando em direção, irmãos, ao inferno, a um lugar que há choro e ranger de dentes, onde serão atormentados para todo sempre. Nós não deveríamos conseguir ver pessoas caminhando para lá, irmãos, conformados, indiferentes. Seria como, irmãos, poder evitar uma tragédia e não fazer.
Seria como, irmãos, poder evitar que uma pessoa caia de um prédio e não fazer nada, nem ao menos avisar. Nós não podemos ser assim, irmãos, porque este perfil não é o perfil de um crente, irmãos. O crente, ele tem compaixão. O crente, ele tem amor, ele precisa exalar amor. Por quê, irmãos? Porque ele foi salvo, e o verdadeiro crente quer salvar. Olhe para o irmão do seu lado e diga isso: o crente quer salvar. O salvo quer salvar, irmãos, e ele está preocupado com isso. Amém? E, como você sabe, irmãos, a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, irmãos, a mensagem do Evangelho está associado à Bíblia, à palavra. Amém? E nós precisamos pregá-la. Amém? Nós precisamos falar a respeito dela, nós precisamos pregar e ensinar a respeito daquilo que Deus nos deu. Amém? E quando a gente fala de evangelismo, de missão, irmãos, de pregar o Evangelho, a gente precisa distinguir dois tipos de evangelização, irmãos. Dois tipos de evangelização que juntas elas se complementam, irmãos, em prol daquilo que Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, que é o que nós chamamos de grande comissão. Esses dois tipos de evangelização, irmãos, consistem em pregar e discipular. Repita comigo: pregar e discipular. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Amém? A gente vai ler o verso 6 ao 8. Quero falar a respeito, irmãos, deste primeiro tipo de evangelização, que é a pregação. Como eu disse, nós precisamos unir os dois tipos, pregação e discipulado, para que o nosso chamado, aquilo que Jesus nos ordenou fazer, que é o ID, que nós chamamos, né, irmãos, seja completo, seja eficiente. Amém? Pregar, então, irmãos. 1 Coríntios 3, verso 6, ele diz assim, Paulo falando: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o... Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Amém? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está falando da igreja de Corinto, algo muito importante. Havia divisão na igreja, irmãos, por causa de partidos. Aqui ele mesmo está citando o Apolo, né? Paulo está citando Apolo, que é alguém que tinha pregado e ganhado pessoas ali dentro da igreja, e era importante. E essas pessoas, irmãos, dentro da igreja estavam se dividindo no grupinho de fulano, no grupinho de ciclano, de beltrano. O que Paulo está dizendo? Não é Deus, não é Paulo, não é Apolo, mas é Deus quem faz a igreja crescer. Amém? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém? Quando nós falamos de pregar, irmãos, pregar é basicamente falar a respeito de Deus e da obra que ele realizou através de Cristo na cruz. Esta é a pregação do Evangelho, irmãos. Nós podemos chamar de pregar como se fosse lançar uma semente. Amém? Sair a semear. Pode ser que você jogue a semente numa vida, irmãos, que você tente plantar a semente num coração, mas muitas vezes não é você que dá você dá o ponto de partida, mas não continua a obra. Muitas vezes você lança a semente e outro vai regar para que Deus dê o crescimento. Amém? Muitas vezes você prega, irmãos, você fala de Jesus para alguém, mas a pessoa vai se converter em outro lugar. Por quê? Porque lá ela foi regada de acordo com a vontade de Deus, é claro. Amém, irmãos? É possível, irmãos, também pregar ou lançar esta semente com a vida, que é o que nós chamamos de testemunho. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3. Nós também pregamos com as nossas ações, irmãos, que é o que nós chamamos de bom testemunho. Amém? Que é algo muito popular dentro da igreja, irmãos. Sempre se fala isso, sempre se falou: fulano tem que dar bom testemunho, ou nós temos que dar bom testemunho. Amém? Quem já ouviu isso?
Quem já falou isso, irmãos? Faz parte do vocabulário do crente. Pregar com a vida, pregar com a postura. Amém? E o apóstolo Pedro nos ensina algo a este respeito. 1 Pedro 3, verso 1 até o 5, irmãos. Leia comigo. Da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta. Amém? Sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disto, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. O que ele está falando aqui, irmãos? De mulheres crentes, amém? Mas que os seus maridos eram descrentes, que não iam à igreja, que não obedeciam a Deus e a palavra. O que Pedro está ensinando a elas, irmãos? Sujeitem-se à autoridade do marido e tenham uma boa conduta. Sejam serenas, tenham um coração puro, sejam amáveis. Características de um bom cristão. Amém? Ele está falando especificamente às mulheres, às esposas aqui, irmãos, com relação ao trato dentro do lar e com o seu esposo, mas isso serve para qualquer crente. Amém? Serve para você no seu trabalho, na sua escola, por onde quer que você vá, na roda dos seus amigos. Amém? Com os seus conhecidos, você precisa ter uma boa conduta. Por quê? Porque a sua conduta prega. A sua conduta lança sementes. É tão maravilhoso ouvir, irmãos, de desconhecidos. Cara, tu tem uma coisa diferente. O teu falar, o teu andar, tem algo no teu rosto que brilha. Conduta, postura. O crente precisa se comportar, irmãos, como alguém que está imitando Jesus Cristo. Amém? Então, o nosso testemunho, a nossa conduta também é importante, irmãos, na nossa jornada de pregação, de lançar a semente. É importante dizer uma coisa aqui, irmãos. A conduta, ela não substitui a pregação da palavra. Amém? Ela não substitui a pregação da palavra. Você pode ter a melhor conduta possível, mas se você não pregar o evangelho através da palavra de Deus, Deus não vai agir. Ou Ele vai levantar outras pessoas para pregar. A conduta, irmãos, ela não compete com a pregação. Ela é uma aliada. Amém? O seu testemunho é um aliado da sua pregação. É um complemento da pregação. É como dizer, ele não só prega a respeito de Deus e do Evangelho, mas ele está vivendo. Amém? Porque é importante viver o que se prega. Claro, nós não somos perfeitos. É claro que não, irmãos. E aqui também a gente precisa entender outra coisa. A mensagem, ela é superior ao mensageiro. Amém? A mensagem é superior ao mensageiro. Porque se entrar um bêbado aqui dentro, irmãos, e disser assim para vocês: é pecado se embriagar, o que você diria? Ah, mas como assim? Tá bêbado? Como é que ele está tentando falar algo que ele não está vivendo? É claro, ele está errado. Mas é pecado se embriagar. Não deixa de ser verdade. Amém? Não deixa de ser verdade. Ou seja, irmãos, a pregação do Evangelho, lançar a semente, ela consiste em pregar a palavra e viver aquilo que está se pregando. Em nome de Jesus. Elas são complementos, irmãos. Amém? A mensagem, a pregação da palavra é o nosso carro-chefe. Mas nós devemos aliar ela à nossa conduta. Amém, irmãos? Por quê? Por quê, irmãos? Por que a palavra ela é maior do que o mensageiro? A mensagem é maior do que o mensageiro. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não erra, mas o mensageiro erra. Amém? O mensageiro erra. Eu já vi muito erro dentro das igrejas, irmãos, de pessoas que congregavam somente por causa do pastor, por causa do ministro de louvor, por causa de sei lá eu quem, e quando a pessoa errava com ela ou caía em algum pecado vergonhoso, as pessoas iam embora.
Por quê? Porque a fé estava baseada em pessoas e não na palavra. Você está entendendo isso, irmãos? Quem prega é falho, deve se esforçar para não errar, mas é falho. Mas a mensagem não erra. Abra comigo em Mateus capítulo 28, irmãos. Eu estou falando um pouco rápido porque nós temos que cear ainda. Amém? Mateus 28, verso 19, irmãos. A Bíblia diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas. O que ele está mandando fazer, irmãos? Fazer? Repita comigo: discípulos. Amém? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Amém? Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre até o fim dos tempos. Amém? Amém, irmãos? Eu sempre falo aqui para vocês, irmãos, e Jesus garantiu isso. Os sinais, eles acompanham os que creem. Amém? Mas eles acompanham aqueles que pregam a palavra. Porque creram, estão pregando. Amém? Jesus está mandando ir e fazer discípulos. Ou seja, caminhem, progridam, avancem. O reino de Deus precisa avançar através da pregação da palavra. Então, se movimentem, saiam do lugar, não estejam conformados, não fiquem parados. Enquanto vocês estão caminhando em direção à vida eterna, enquanto vocês estão vivendo neste mundo, carreguem uma mensagem. É importante ressaltar uma coisa, irmãos: a nossa boca fala do que o coração está bem alto, cheio. Enquanto você está vivendo a sua vida, você está falando coisas que estão dentro do seu coração. E aqui eu te faço uma pergunta em forma de reflexão, meu irmão. Nós vamos cear daqui a pouco e nós vamos pedir perdão. Nós vamos fazer um autoexame, um diagnóstico. O que tem saído da sua boca? Será que as palavras de vida eterna não têm competido com palavrão? Com palavras sem nexo, que não edificam, que não abençoam, que machucam, que ofendem, que esbravejam, que murmuram, que só reclamam? Será que as palavras de vida eterna não têm competido, irmãos, com coisas que não edificam? Você fala do que está cheio o seu coração, irmãos. Existe muito crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque ele fala conforme o mundo fala. Ele age conforme o mundo age. Ele faz as mesmas coisas, ele tem o mesmo comportamento, ele escuta o mesmo estilo de música que é pervertida, imoral. Se comporta do mesmo jeito que todas as pessoas se comportam, e ele está, ao invés de nadar contra a maré, está indo em direção ao inferno junto com a maré. Nós somos chamados para sermos diferentes, irmãos. Paulo nos diz: não nos conformeis com este mundo. A Bíblia nos ensina: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós pregamos, nós vivemos aquilo que está dentro do nosso coração. Você precisa encher-se da palavra. Eu estava falando disso aqui nas quintas-feiras, alguns dias atrás. Nós precisamos nos encher da palavra para o que tinha de mal no nosso coração sair, irmãos, e ser preenchido por aquilo que Deus quer. Mas agora, se existem coisas competindo com a vontade de Deus no nosso coração, irmãos, não vai dar certo. Nós precisamos encher o nosso coração. Agora eu quero falar um pouco de discipulado, irmãos, de discipular. Amém? Jesus disse, né? Nós acabamos de ler: ide por todo mundo e fazei discípulos. Amém, irmãos?
Que consiste esta ordem? Ir e fazer discípulos. Fazer discípulos, irmãos, é diferente de simplesmente pregar. Amém? Fazer discípulos, irmãos, exige um pouco mais de comprometimento do que apenas falar: o Jesus te ama, ou Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Fazer discípulos exige mais. Amém? É isso que Jesus nos mandou fazer. Amém, irmãos? Você pode estar caminhando na rua, abordar uma pessoa, pregar a palavra, né? Falar a respeito, falar um texto bíblico, dizer que Jesus ama, que quer salvá-la. Amém? Falar a respeito do inferno é importante. Deixa eu fazer um adendo aqui, irmãos. Nós precisamos pregar um evangelho inteiro. O evangelho não é só o amor de Deus, porque Deus está irado contra o pecado. Amém? Não existe no fim dos tempos Deus vai salvar todo mundo porque Ele é bom. Não, Ele vai pisar nos pecadores que não se arrependem, que não entregam a sua vida a Jesus. Por quê? Porque Ele está bravo, irmãos. A ira de Deus é santa. O nosso evangelho precisa ser completo, não é apenas paz e amor. Nós não somos hippies, irmãos. Nós temos uma mensagem poderosa, que é maravilhosa, que é salvadora, mas também está condenando. Porque o crente está muito acostumadinho a ficar dizendo: não julgueis para não ser julgados, porque não leem a Bíblia, irmãos. Jesus mandou julgar. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Então, o discipulado, ele exige um pouco mais, irmãos. Ele exige mais de nós. Nós acabamos de ler ali o verso 19 e 20, né? Leia comigo de novo, irmãos. Você está aberto aí, né? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim. Amém, irmãos? Primeira coisa que ele diz ali, irmãos: fazer discípulo. Amém? Vou resumir aqui, irmãos. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que ouviu, irmãos. E porque ele ouviu, ele creu. Amém? E porque ele creu, ele se arrependeu. Amém? Ele entendeu a mensagem e se arrependeu, pediu perdão a Deus. Porque ele se arrependeu, irmãos, ele entendeu que era necessário uma confissão pública. Qual é a nossa confissão pública, irmãos? Repita comigo: batismo. Amém? Jesus disse: façam discípulos e batizem eles. Amém? Amém, irmãos? O batismo é o selo da crença, da fé em Jesus Cristo. Amém? O batismo, então, irmãos, ao se batizar, o discípulo está dizendo publicamente que se arrependeu e que agora confia em Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? O batismo, irmãos, também ele evidencia uma coisa: que a pessoa que está se batizando, ela está disposta a obedecer. Amém? Repita comigo: obediência. Amém. A pessoa, quando está indo para o batismo, irmãos, esse processo que levou até o batismo, quando ela se batiza, ela está evidenciando publicamente: ela é uma serva ou um servo, está a serviço de Cristo. Agora Cristo é o seu Senhor e ela precisa obedecer os mandamentos. Amém, irmãos? Jesus também ensina que para batizar é necessário batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque o novo convertido, o novo discípulo, ele é introduzido a um relacionamento de comunhão. Amém? Agora ele está vivendo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Ele está vivendo para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Todos nós, irmãos, temos este selo. Amém? Porque, irmãos, ele está sendo ensinado já desde o batismo, desde a conversão, na verdade, de que ele precisa entender que Deus é três
enquanto é um. É um enquanto é três. Esse é o grande mistério da Trindade. Amém? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele nos deu essa ordem. Nós precisamos ser um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Amém? Amém, irmãos? Terceira coisa que Jesus nos ensina em Mateus aqui, que nós acabamos de ler. Ele diz: é preciso fazer discípulos, batizá-los e depois ensinar. Repita comigo: ensino. Amém? Ele diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Amém? Porque o discipulado é um pouco mais complexo, irmãos? Porque você precisa ensinar o novo convertido. É claro que existe um ensino antes, que a maioria das igrejas chama de curso de batismo, algo semelhante ao que a gente fez aqui antes dos primeiros batismos. Amém? A gente começou a falar aqui nas quintas-feiras. Amém, irmãos? Por quê? Nós precisamos ensinar o básico da fé, o que é fundamental para que se creia, para que se entenda, para que se viva. Amém? Mas depois do batismo é a mesma coisa, é necessário ensinar todas as ordens que Jesus Cristo nos deixou, inclusive gerar discípulos. Amém? Por que a igreja avança, irmãos? Porque um prega para o outro se salva. E o que se salvou faz? Prega para outro e se salva. Daí o que o outro faz? Prega para outro, e assim nós estamos avançando. Amém, irmãos? É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos ter essa consciência. Esta ordem que Jesus deu, ela é clara e ela funciona, irmãos. Foi assim que a igreja avançou. Irmãos, a igreja já sofreu muito durante a história. Muita perseguição, muita morte, muita tristeza, muita angústia, mas ela sempre prevaleceu. Não é de hoje que estão tentando matar os cristãos, que estão tentando suprimir os evangélicos, os que creem em Jesus Cristo, a mensagem, o cristianismo não é de hoje, irmãos. Não é de hoje, mas a igreja continua crescendo. Por quê? Porque Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você está entendendo por que a igreja avança? Porque ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo. E esta rocha é inabalável, é a nossa pedra angular. Amém? Nós estamos constituídos, irmãos, nesta rocha que é Jesus Cristo. E nós vamos prevalecer. O nosso chamado, irmãos, gira, o cerne dele está em torno da vitória de Cristo na cruz. Você pode dar glórias a Deus por isso, irmãos? Nós não somos derrotados, nós não somos chamados para perder. Por isso que o evangelho avança, a mensagem do reino avança. E eu sempre falo para vocês uma coisa: o maior interessado na pregação do evangelho do reino de Cristo, irmãos, é o próprio Deus. É o próprio Deus, irmãos. Ele sempre fez de tudo para que o reino de Deus chegasse. A forma como ele conduziu a história para que Jesus Cristo viesse ao mundo, irmãos, para que a igreja avançasse. Por quê? Porque ele quer salvar pessoas. Ele quer dar uma segunda chance. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido através da pregação. Amém, irmãos? O ensino é importante, irmãos, para que o novo convertido não seja obrigado a tirar conclusões sozinhas a respeito da fé, irmãos. Amém? Aliás, é até um perigo isso. Por isso que a gente instrui, a gente ensina, para que não haja precipitação. Muitas vezes, irmãos, na inocência da fé, nos primeiros passos, é importante ensinar para que não se tire conclusões precipitadas a respeito da palavra de Deus. Então é preciso estar junto, é preciso estar alicerçado, é preciso estar unido, irmãos. Aliás, muitos irmãos se convertem só depois de receber muita instrução. Muita instrução. Recebem muita instrução, muita pregação, muito ensino. Daí a conversão acontece. Isso varia de pessoa para pessoa, é claro.
Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente, irmãos, a respeito do ensino. Nós devemos sempre estar crescendo. Amém? Crescendo. Paulo diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Porque nós precisamos estar sempre prontos, preparados, irmãos, alicerçados. Amém? Então nós precisamos ensinar, em nome de Jesus. Já estou encerrando, irmãos. Para resumir então tudo que eu disse aqui, a respeito do discipulado. Nós precisamos unir a pregação do Evangelho ao discipulado, ao acompanhamento, irmãos. Você precisa ser responsável por alguém. Você precisa se responsabilizar por alguém, irmãos. Da pregação, a conversão, a continuidade do ministério, do chamado. Nós precisamos estar firmes nisso, irmãos. Amém? Quem sabe nós não seremos, em nome de Jesus, o responsável pela conversão de um novo Billy Graham, quem sabe? Alguém que vai ganhar muitas almas. Talvez você seja o Paulo que plantou, o Apolo que regou. Amém? Mas é Deus quem dá o crescimento, irmãos. Amém? Então, irmãos, o discipulado implica que o discipulador, aquele que ganhou, aquele que ajudou na conversão, que está próximo. Amém? É por isso que a gente sempre escolhe padrinhos aqui, amém, irmãos? Para acompanhamento. A pessoa que está se batizando escolhe, para que possa acompanhá-la. Amém? Então, irmãos, o discipulador ele está envolvido em todos os processos, irmãos. Por isso que é mais do que pregar a palavra. Amém? É estar junto. No discipulado que Jesus ordena, irmãos, você começa pregando, está presente no batismo, está presente aconselhando, está presente instruindo, irmãos, como se portar depois do batismo, a vida pós-batismo. Você está presente, irmãos, nas fraquezas, nos abatimentos da fé. Todo mundo passa por isso, irmãos. Amém? Se não tivesse pessoas ao seu redor, se você não tivesse pessoas próximas te ajudando, quem sabe você fraquejasse de tal forma não conseguisse recuperar. É por isso que é necessário estar unido, é necessário estar em comunhão. A igreja é importantíssima nesse processo, irmãos. Não deixe de vir na igreja. Se prega por aí, irmãos. Hoje em dia, fique em casa. Igreja online. A igreja é importantíssima, irmãos. Amém? Os irmãos que estão do seu lado são importantes para você. Valorize eles, irmãos. E seja alguém com quem eles possam contar. Amém? Por quê, irmãos? Porque nós estamos em busca de um amadurecimento na fé. Chegará o dia em que Jesus rasgará os céus ao nosso encontro. E quem vai subir é a igreja, irmãos. Não individualidade simplesmente. A salvação é individual, mas ela se dá por meio do nosso coletivo. Amém? Nós somos um corpo, como se cantava antigamente. Amém? É tudo muito simples, irmãos. É crer e compartilhar. Crer e compartilhar. Amém? Não é um método simplesmente, irmãos. Não é uma estratégia simplesmente. É apenas obediência àquilo que Jesus nos ordenou fazer. O resultado está aí, irmãos. É só você olhar para o lado. Amém? É só você olhar para a sua casa, para a sua família. Lembre-se disso. Lembre-se que um dia Jesus chegou na sua vida, ou chegou na vida de alguém próximo, e através dessa pessoa, ela foi usada para que você encontrasse a vida eterna. Amém? Agora eu te digo uma coisa. Não se conforme, não fique parado. Permita que Deus te use, irmãos, para que você alcance outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé.